Muito boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais uma live, mais uma rúbrica. Chana Lu apresenta Astro Lover e hoje um convidado brasileiro, Guilherme Schultz, da Astrologia Científica. Olá, Guilherme, boa noite, parceiro da nossa Sinira Palota. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Guilherme, eu antes de te convidar para entrares, vou só fazer uma mini apresentação tua, está bem? Rápida, muito fácil, muito gira. Então, o Guilherme é um astrólogo e é professor da Astrologia Científica. Boa noite, Guilherme, boa noite. Então imagine, olá, boa noite, Paulo Correia, boa noite. Sinira, olá, boa noite. E então, o Guilherme tirou o curso de Astrologia no Instituto Paulista de Astrologia e foi aluno e depois foi convidado para ser professor. Faz parte do corpo docente deste Instituto Paulista de Astrologia. Ele também tirou outras formações, nomeadamente com a Cláudia Lisboa, que eu conheço pessoalmente e que comprei o livro cá em Lisboa e que adoro, acho o máximo, gosto imenso do livro dela, que tenho aqui. Bem, onde é que está o livro dela? Aqui, os astros sempre me acompanham. Um manual gigante que gosto imenso da Cláudia Lisboa. Quem é que não gosta da Cláudia Lisboa, não é? Olá, minha linda Catarina! Boa noite! Desde há bocadinho. E então, ele, além de ser professor neste Instituto Paulista de Astrologia, faz também, sempre com regularidade, um podcast astrológico que é o Céu do Momento, que vocês têm que conhecer, que é muito interessante. E no curso dele, com mais de 35 alunos, ele ensina astrologia e ele deu o nome de Fundamentos da Astrologia Científica. O meu pai joga canasta e ele costuma chamar que a arte dele jogar canasta, que é um jogo de cartas, é a canasta científica. Eu, entretanto, criei o meu próprio movimento de canasta, que é um jogo de cartas, não tem nada a ver com astrologia. E eu chamei-lhe que eu sou a artista da canasta holística. E às vezes consigo ganhar no jogo de cartas. Não sei se sabem jogar a canasta. Agora, a astrologia científica é para mim uma delícia. O mais interessante é que eu já conversei com a Sinira e sei o que quer dizer astrologia científica. Quer dizer que é uma astrologia baseada em estudos que comprovam estatisticamente que a astrologia funciona. Mais interessante ainda, a Sinira faz parcerias com terapeutas de terapias de regressão e conseguiu até fazer astrologia kármica científica. Portanto, imaginem o meu convidado, a sabedoria que ele nos vai trazer e a fabulosa conversa que nós vamos ter. Só para fechar, vou só fazer a apresentação astrológica. O Guilherme, ele tem o Sol em Aquário da 7, um homem visionário que se relaciona com imensa liberdade com as pessoas, vocês vão ver. Ele é de um trato espetacular. Trata-me como se me conhecesse, é espetacular, gostei muito dele. Claro, uma lua em peixes, mas as luas em peixes são sempre uns amores, sempre muito fofinhas. Na 8, que adora a astrologia e seguramente recebe do céu muitas mensagens astrológicas, assim não dá, assim são dons especiais que não têm nada de científico, é tudo muito espiritual. E claro, vocês vão ver, ele vai brilhar, tem um ascendente leão espetacular. E agora sim, Gui, vamos embora conversar, depois de estares a tudo. Espero que tenhas gostado da minha mini apresentação. E vamos a isso, do outro lado do mundo. Olá, Glorinha! Boa noite! Oi, Ale! Olá! Estás bom? Ale, obrigado pela apresentação, que apresentação linda! Que bom! Muito obrigado, Ale! Nada, nada, nada. Como é que está aí o inverno? Tá frio. Eu moro aqui no sul do Brasil e tá um frio gigantesco. Mas tá bom, eu gosto. Moras aonde? Eu gosto do frio. Eu moro em Florianópolis, mas eu sou natural de São Paulo. Eu faço aniversário um dia depois de São Paulo, então eu sou apaixonado por São Paulo. São Paulo é aquariana, assim como eu tenho essa energia aquariana muito forte. Muito forte, então, exatamente. eu estou conhecendo novos lugares, experimentando coisas novas também. Que bom! E faz a Buenos Aires também fazer palestras de astrologia, que no outro dia reparei. Você sabe que eu amo Ale, eu só Buenos não Aires. estou morando em Buenos Aires agora por conta da fronteira, porque as fronteiras estão fechadas, né? Por conta da pandemia. Assim que a fronteira abrir, eu já vou para Buenos Aires, vou para viver mesmo. Meu Deus! E tu dançaste na Argentina ou não?
Eu conheço pouquíssimas coisas, pouquíssimo contato astrológico na Argentina. Eu conheço uma astróloga Não, não, muito não, não, bacana. não estou a falar de astrologia. Estou a falar de tango argentino. Ah, de tango argentino? Tango, Sim, tango? eu Ah, danço, eu danço. E eu já fui, aí não, lá, já fui lá, adoro, sou louca por Buenos Aires. Era o máximo se tu dançasses tango e falasses astrologia, era espetacular. Era o máximo. eu sou, eu sou, eu sou meio duro para dança, mas Mas é ótimo ser duro, sabes porquê? Porque o tango argentino não é preciso mexer, é mesmo a pessoas rígidas, é, sabes? É porque é só andar, é saberes andar e guiar, sabes? acredito, Portanto, acredito. é mesmo para pessoas que não têm ginga, porque têm mais power ainda, É sabes? algo mais Porque alinhado, né, Ale? é aquela cena do porteiro, estás a ver? Muito Oh, bom. coisa, Era, coisa seria, boa. seria perfeito, Gui, serias perfeito para mim. Quando eu fosse a Buenos Aires e te visitar, dançava contigo tango e falava contigo sobre astrologia, era perfeito. Tá combinadíssimo. Tens que ir Ale, aprender, tens que ir aprender. eu tô treinando muito espanhol, porque meu espanhol não é ainda dos melhores, mas o Eu achei o podcast que eu máximo. tenho em Eu achei português, agora eu também tô gravando Eu espanhol. Então, sei, eu vi que tu me disseste, eu acho o máximo. Acho que é em terra de sexo, quem tem olho é rei, não é? isso, exatamente. E com o ascendente leão, tens que ser rei, não é? Não há hipótese nenhuma. Gosta pouco de aparecer, né, Ale? Exatamente. Agora imagina dançar tango. Não, era perfeito, perfeito, eu adoraria. Portanto, faço votos, está bem? Faço votos. Obrigado, Quando Ale. fores morar para lá, eu depois dou-te o nome de umas escolas de tango que eu andei e dou-te o nome das milongas e aquilo é de facto Me viciante. É manda para eu conhecer, maravilhoso. claro. Em Buenos Aires tens tudo, tens a música, tens a roupa, tens os sapatos, tens as milongas, tens as escolas, tens tudo, 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 tudo. Coisa boa. Ok, vamos conversar sobre ti. Sabes que eu não sei nada, nada, mas Opa! pronto. É mesmo, ainda bem, não é? Porque assim a curiosidade está ao rubro, não é? Então, tu és super novo, eu não sei a tua idade, diz-me a tua idade. Ale, eu tenho 28 anos. Era o retorno, não Olha, eu é? Estás comecei quase meus no retorno. estudos Eu soube isso por causa astrológicos. da tua story. Já. Eu Foi comecei meus ótimo. estudos astrológicos muito, muito, muito cedinho. Eu venho de uma Então, família de astrólogos, né, Ale? então é isso. Eu ia te perguntar como é que te apaixonaste pela É, astrologia. você sabe, Ale, minha mãe é astróloga, minha mãe é astróloga e taróloga. Ela é uma grande oraculista, trabalha com cartas, trabalha com tarô, Uau. exerce um trabalho lindíssimo, Ale. E eu sempre, então, tive esse contato com a astrologia desde muito novo. Mas é Exato. engraçado uma coisa, Lê, por mais que minha mãe trabalhasse, atuasse na astrologia, não foi propriamente minha mãe que ensinou. Eu tinha um contato dos livros, dos conteúdos em casa, mas era somente isso. Eu que, em um certo momento, despertou uma chaminha de deixa eu procurar. A princípio, Ale, era Lua em uma peixe paixão. são 8. Né? Era isso, Ale, era uma paixão por astrologia, ainda muito sem o desejo de atuar, de trabalhar na área. Nem eu estudava porque eu gostava, porque me encantava aquilo. Foi Claro. passando o tempo. Esse chamado, essa conexão que nos puxa para algo maior, acabei me alinhando com a astrologia. Que máximo. E foste tirar o curso, decidiste tirar o curso no Instituto Paulista de Astrologia, Isso. foi? O Instituto Paulista, Lê, foi minha última formação. Eu tive duas formações anteriores. Uma Com formação, Cláudia. e isso uma com a Cláudia Lisboa, que foi a penúltima, né? Que antecedeu a astrologia científica, foi com a Cláudia, e eu comecei a atender, Lê. Eu falo isso para todo mundo. Eu só comecei a atender depois dessa formação com a Cláudia Lisboa, porque eu ganhei uma segurança extra, uma confiança extra para, bom, agora eu já posso começar a engatinhar, já posso começar a iniciar esses atendimentos e ajudar da maneira, em cima do conhecimento que eu tinha naquele período. E aí, minha última formação, Ale, foi na astrologia científica, foi com o meu grande mestre. Você tem que conhecer, Ale, Já Antônio Patiolo sei! Já Neto. tenho que convidar. Mas ele já. Achas que ele entra aqui numa live assim? Ele é. Não, ele é bastante sénior, né? Pelo que eu Isso, o Patiolo percebi. já. Se eu não me engano, Ale, o Patiolo tá com. Vocês têm que ajudá-lo. Vou pôr aqui. Eu adorava! Sim, eu e a Adorava! Sinida. E pior Vocês que eu os e a dois ao Sinida, a pé gente tenta. dela e pronto. Não É. é? Eu e a Sinida, Ale, a gente tenta dar uma puxada nele para Foste aluno da Sinira participar. ou não? Foste aluno da Sinira Que ou você não? falou, Ale?
Se foste aluno... percebes o meu português? Se foste aluno da Sinira. Não fui, não. A Sinira, ela chegou a ministrar algumas aulas na época que eu já estudava no Instituto, mas eu não cheguei a ser aluno diretamente da Si. O que acontece? Que chegou um momento, Ale, que nós criamos uma parceria, uma conexão astrológica muito, 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 muito grande. Imagina, a Sinira tem aí mais de 30 anos de conhecimento astrológico, mas tem algo que a Si tem que é fora do comum, Ale. Ela consegue agregar conhecimentos de terapias integrativas. E Sim! isso é Isso é o sensacional, máximo! astrológico. Isso é astrologia kármica científica! Não, a Sinira teve várias linhas de astrologia que ela trabalhou, que ela mergulhou. E, por fim, eu falo isso para os meus alunos, Ale, uma vez que você tem base, que você tem os fundamentos astrológicos bem firmados, você pode entrar em contato com outras linhas, porque tem um certo discernimento, tem critério. Perfeitamente. Sim. Então é por isso que assim, ela consegue fazer essa conexão desses conteúdos de uma forma tão bonita, tão mágica, porque tem esse discernimento. Saber separar o joio do trigo, aqui a gente pode usar. Ela está a falar contigo, está a ter uma linda parceria com o Gui. Pois é, que giro. É engraçado, a parceria, não é? Porque ela é mais velha do que tu. Sim. É muito bom, é muito. Porque é uma língua, não é? Que interessa que as pessoas se conectam, não é? E não interessa as idades. É como no tango. E isso é como uma dança, né, Ale? É como no tango. Eu danço com toda a gente. Toda a gente, os miúdos é mais velhos, toda a gente. Conexão de parceria é quase algo como conexão de alma, às vezes, música, porque não é? Coisa flui. Quando a gente percebe uma parceria que não conecta, parece que tem um ruído, um barulho o tempo todo por detrás. E comigo, com a Sinira, a coisa conecta, flui tão bem. Sim, mas a tua lua em peixes, eu acho que tu conectas com qualquer pessoa também, não é? E a Sinira tem a casa 12 repleta de planetas. Então, a gente tem essa conexão ali de Netuno, de peixes, de 12 por detrás. Exatamente. Assim também eu, não é? Exato. Os dois, não é? Não sei quem é mais empático. E você sabe, Ale, você sabe que a Sinira também tem lua de 8. A Sinira tem uma lua que vale tanto para casa 8 quanto para 9. Então, conecta a família. Não dá. Super bem. Meu Deus, assim não dá. Então, quando é que tu te lembras de ter o clique? Quando é que tu consideras que foi quando começaste a ler os livros em casa? Ou consideras que foi quando procuraste fora uma escola? Foi quando eu procurei fora. Ale, você sabe, eu tenho uma formação acadêmica anterior. Eu sou professor de educação física, já não atuante. Eu vi, isso te ajuda a gerir o Marte aflito, né? Eu tenho um Marte absurdamente forte no mapa. Então é como eu gastei essa energia marciana, foi com a prática, e eu gosto muito de atividade física até hoje. Mas teve um momento, Ale, minha mãe, muito intuitivamente, ela mandou uma mensagem uma vez, me ligou, eu lembro desse dia, Ale. Ela me ligou e falou, filho, por que você não pensa em começar a trabalhar fazendo a leitura? Eu já estudava, Ale, estudava por conta própria na primeira formação aqui em São Paulo. Ela falou, filho, por que você não começa a fazer os atendimentos astrológicos? Naquele momento, Ale, não fazia sentido para mim. Ainda não fazia sentido. Eu sempre ensinei, eu sempre fui professor. Eu falo isso para todo mundo. Antes de ser astrólogo, eu sou professor. Eu gosto da arte do ensinar, da comunicação, do diálogo, dessa troca que existe entre nós. Mas não vinha ainda essa ideia da astrologia. Até que eu comecei, minha mãe acendeu essa chaminha. Aí eu comecei a trabalhar essa ideia, e teve um momento que teve um corte. Ale, Urano, justamente no signo de Touro, foi pegando o meu meio do céu, pegou meus planetas em aquário, eu comecei a romper. Então é recente, 2018? Sim, na verdade, final de Áries para começo de Touro, eu já começo a romper com um monte de coisa. Eu senti também muito forte esse Urano, entrar em Touro. Eu sou Sol em Touro. Olha, então, bom, você sabe bem. De que decanato, Ale? O meu Sol é 14 segundos, não é? Ok. E a Urano tá super ali, você sabe bem, né? Ale, tá em cima do meu Sol. Você sabe que eu falo, isso eu comento com os meus alunos. Eu nunca atendi tanto taurino como eu venho atendendo nesses últimos 10 anos. Por que será? Por que será? O Urano está em cima. Uma coisa é o Urano formar aspectos desarmônicos para um aquariano que nem eu. A minha vida, ela é pautada numa energia de Urano. Eu sou acostumado com esses agitos, com essas mudanças, com essas trocas. Exatamente. Touro não.
Touro fala Touro daquela não, touro não segurança, gosta de mudança nem de instabilidade. Não daquela gosta! estabilidade. Você sabe, Ale, eu atendi uma vez uma cliente, ela, taurina, ela tinha sido mandada embora de um emprego, trabalhava em banco, é todo. Tinha Todo sido, mundo. tinha sido Muito mandada bom. embora do emprego, ela estava chorando, aos prantos, e eu estava entendendo aquela energia de Urano, que era muito difícil para ela. Chegou um momento que eu perguntei, tá, mas você consegue se sentir? Como que você está se sentindo depois de tudo isso? Eu sei que você está sofrendo, você está preocupada, você está desesperada. Ela fez assim, Ale. Nossa, eu estou me sentindo livre. Porque isso é muito bonito na energia de Urano. Bagunça, rompe, é o grito de liberdade que dói no momento, mas traz esse livramento, essa liberdade no futuro que só os taurinos que carregam multidões nas suas costas sabem quando eles começam a romper, quando eles começam a dizer chega, não, Completamente. não. Sabes que eu divorciei-me, inesperadamente divorciei-me e o meu ex-marido tinha Urano em cima do descendente. Não é? Foi Olha, uma sincronicidade infeliz, quer dizer, pronto. Não é? Tinha acabado de casar, tinha-me casado há 3 anos e tal. olha. Portanto, foi mesmo forte para mim também. Foi uma coisa assim brutal, com um bebê pequenino. Foi assim, uma cena maluca. Com os rompimentos de Urano. Ale, você sabe que, mesmo sendo novinho, eu já casei e já Já me casaste? divorciei também, Ale. Oh! E Urano é o significador mais marcante, isso até em pesquisa, de rompimento e Aham. separação. A gente vai É, encontrar muito em separação Urano, porque é o momento onde se grita essa individualidade, essa liberdade, cada um entende seu mundo de uma outra maneira que talvez não mais juntos. E eu sempre digo, por mais que doa, isso acontece com trânsitos de Urano e de Plutão, por mais que doa, por mais que machuque, por mais que aflija de verdade o indivíduo, no futuro traz livramento, traz liberdade. pois, A sim, gente respira verdade. com, É verdade, bom, mas novos ares, né, é, Lê? é Novos hardcore. ares. É hardcore porque não avisa, não é? É. É de repente mesmo. Olha, faz anos em que dia? Que o meu pai também é aquário. Faz anos em que dia? Ou eu faço dia 26 de janeiro. Ele é de que Ah, dia, Ale? 24 de janeiro, meu pai. Oh, coisa Mas boa. olha que o meu pai não sente quase nada de Urano. Aquilo é muito É fixo. mesmo? Ele é Sol e Lua em aquário. É igual meu mestre. De que ano ele é, Ale? 47. Ok. Ah, olha, o meu mestre ele tem, o Fatiolo também tem Sol, Lua, Mercúrio em Aquário, tem um batalhão, Ah, Urano forte no mapa também. Agora, meu mestre já é pois, uraniano. agora percebo. Agora, Sim, bom, Ale, uma coisa diz. interessante é que você está gastando essa energia de Urano com astrologia. Pois Você está estou, pois gastando, estou, pois estou, eu estou. né? Todo esse Estou efeito. imparável, imparável. Sim, sim, sim. Brutal. Estou sempre cheia de ideias, imensas ideias. E aquilo que eu tinha no outro dia da astrolosofonia apareceu-me assim, de repente, sabes? Em março, no dia 21, achei que, epá, porquê que nós não nos juntamos todos, não é? Temos um mundo digital, vi a nova era do Aquário, vamos conversar. Porque Perfeito, eu não vos conhecia, não é? E assim, agora perfeito, todos os meses a gente encontra-se, ainda ontem, foi tão bom, e perfeito. conversamos com toda a gente que fala português e astrologuês, é maravilhoso. Coisa boa. É bom Ale, mesmo. essa é a magia da astrologia. Como nós falamos de um É, idioma, de uma linguagem simbólica, essa linguagem simbólica une pessoas, cada um de um ponto. exatamente. Porque no final Qualquer das ponto contas do nós estamos mundo. falando de É um mesmo. mesmo assunto. Exatamente, é tão mágico. Sabes que o meu professor João Medeiros diz que acredita mesmo que na nova era a linguagem de união do mundo vai ser o astrologuês. Olha, Vamos falar, imagina, eu não vou saber mandarim, mas como sei astrologuês, vou falar com o chinês em astrologuês. É você giro. sabe, Ale, eu acredito muito nessa popularização astrológica. Eu só sou um tanto chato, Ale, quanto à superficialidade que nós vamos acabar chegando. Meu mestre fala uma coisa interessante, Ale. Meu mestre fala: a astrologia mais fundamentada, daqui muitos e muitos anos, ficará ainda tão guardada como foi há muitos anos atrás. Por quê? Porque vai começar a se popularizar uma astrologia um tanto quanto superficial. Aquela astrologia do tipo, ah, eu sou de Áries, eu combino com touro. Eu sou de Leão, eu combino com Aquário. A gente percebe que é um uso de uma ferramenta absurda em mãos de pessoas que ainda estão usando de uma maneira um tanto quanto banal essa ferramenta. Então a gente vai ver essa popularização, mas eu não sei com quanta qualidade. Por isso que Oh, o Gui, nosso mas isso papel está nas nossas mãos. o nosso Exatamente. papel, você também dá aula, não dá, Lê? Do. Isso, eu estava vendo no Instagram, o nosso papel vai ser manter
essa estrutura, esses fundamentos astrológicos para poder levar, pelo menos, essa ferramenta com mais qualidade para o futuro. Sabes que eu faço uma maluquice uraniana, eu tenho Urano 4, sabes? Faço uma maluquice, eu uso os próprios depoimentos dos meus alunos para eles verem que o que eles dizem, sem saberem nada, não é? Eu uso os experimentos deles para explicar o que é a astrologia, ou seja, cada módulo, e depois eles respondem exatamente o que diz aquele planeta. Olha a minha Marisa, a Marisa é a minha aluna. E depois eles ficam assim, mas o que eu disse é carneiro. Tipo, eu vou à luta, eu conquisto, eu sou independente, não gosto que mandem em mim. Disse, estás a ver? Isso é completamente Marta Carneiro. Olha, é uma sério, engenharia... Isto é Marta Carneiro. É uma engenharia reversa, né, Alê? Você usa a própria... Perfeito, que técnica legal. Tenho me divertido imenso, só claro que estou sempre aflita, porque elas nunca me mandam os vídeos a tempo, sabes? Estou sempre a fazer o módulo na sexta-feira para sábado para domingo, não é? Mas é o máximo, é muito engraçado, divirto-me imenso. E olha, é quase como a vossa astrologia científica, não é? Olha, a minha aluna adora as nossas aulas, que bom. Oh, meu Deus, coisa boa. Que coisa boa os alunos. É que é bom para elas e é bom para mim. É tão mágico ver que a astrologia funciona mesmo com quem nem sequer sabe, não é? É maravilhoso. Ale, até porque isso é interessante. Se eu sei ou não, se eu acredito ou não na astrologia, ela tá ali. Ela tá ali. Só experienciando, não é? É que vão acreditar que esta linguagem existe e que é maravilhosa. Perfeito. Que ajuda muito. É por isso que quando a gente fala da astrologia científica, quanto uma astrologia que estatisticamente busca comprovações, é quando você começa, até aqueles que não acreditam de forma nenhuma, quando você começa a pegar, a ler uma sequência de mapas com temas específicos, por exemplo, a gente vai buscar falar sobre queda de avião, acidente de avião, acidente de carro, quais são os testemunhos que se apresentam. Você começa a perceber como aquilo é vivo, como aquilo é presente. Só tem que aprofundar, tem que experimentar. Se você não experimenta, não dá. Tem como. Não dá. Ale, você sabe que quando a gente fala de astrologia científica, esse termo científico, dentro da teoria do que é ciência atual, a astrologia não se encaixaria de forma nenhuma, porque essa teoria científica atual precisam de comprovações, até mesmo mais quantitativas, que a astrologia não consegue entregar. No entanto, ciência é aquilo que se pesquisa e se comprova. De alguma maneira, da maneira como nós trabalhamos estatisticamente, eu acho muito interessante quando eu vejo pessoas que falam, imagina, astrologia não é ciência. Mas essa pessoa ela foi pesquisar, porque para você dizer que algo não é comprovado, você tem que pesquisar. E tem que pesquisar de verdade, né, Alê? Não é? Não foi. Eu não tenho nada a ver com carneiro, eu não tenho nada a ver com balança. Não, eu tenho que pesquisar o todo. Exatamente. Fica na superfície. Exatamente. E é curioso que os astrólogos virginianos, como é o caso da Sinida, se bem me lembro, o meu professor João Acuio, o meu professor João Medeiros, e também há pouco tempo descobri mais um assim, o Valdemar Falcão, que eu adoro. São todos virgem. E todos, se calhar, começaram... Pelo menos o João Medeiros disse isso na aula, que ele é economista, né? E é de estatística. E ele diz que quando descobriu aqueles livros franceses, eu não sei o nome de cor dos astrólogos franceses da estatística, que ele conheceu a astrologia assim. E quando ele conheceu aqueles livros e viu aqueles trabalhos de investigação científica em que havia muitos divórcios quando o Urano estava na 7, não é? E ele disse, eu fiquei maluco com aquilo, tive que ver se aquilo era verdade. Então foi ver se era verdade para depois duvidar, mas depois renderam-se, não é? E são uns cromos maravilhosos da astrologia que dão um prazer imenso aprender com eles, não é? Ale, você sabe que grandes astrólogos iniciaram no campo da astrologia no não acreditando. Exatamente. Não acredito, deixa eu ver se isso é verdade. Exato. Eles começam a se separar com pesquisa que, opa, isso daqui faz sentido. Exato. Isso daqui tem uma certa comprovação por detrás. Então, isso é a magia. E é naquilo que a gente trabalha na astrologia científica. Eu gosto... Tem astrólogos, Ale, que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, que é o Stephen Arroyo. Bem famoso, americano, extremamente famoso. Sim. Mas, por exemplo, são astrólogos que já não concordam com a ideia de tentar encaixar a astrologia em termos científicos. Porque eles entendem que começar a associar a estatística com a astrologia não cabe. Mas, pois, Ale, o que nós fazemos constantemente. Quando nós interpretamos algum posicionamento individualmente, todos nós
pegamos as nossas caixinhas e observamos, olha, a última vez que eu vi um cliente com esse posicionamento, aconteceu isso. E eu vi de novo, aconteceu uma coisa semelhante, próxima, correspondente. E aí nós vamos fazendo essas conexões. A gente já faz pesquisa, só que ninguém põe no papel. Exatamente. Porque a gente já faz. Exatamente. Eu fiz um trabalho com a Isabel Parreira, que por acaso foi ela ontem. Olha, ela ontem levou os mapas da Revolução Francesa e ela provou cientificamente o que aconteceu com o mapa do momento e com o mapa da pré-lunação anterior. Foi brutal. E eu e ela fizemos um estudo estatístico também sobre os astrolovers, é daí que vem o nome Astrolovers. E nós estudámos 100 mapas, se não me engano agora de cor ou sei de cor, 100 mapas de estudantes de astrologia e 660 de profissionais. E Legal. nós encontramos padrões, e nós conseguimos explicar aquilo. Perfeito. Não é? Pá, foi lindo, foi lindo. E no fundo eu acho que não tem mal nenhum. Eu não entendo, eu também não entendo quem tem problemas com a astrologia científica. Sim. Francamente não entendo. Até porque, Ale, não sai perdendo para ninguém. Nada, pelo contrário. Isso, rende, as pessoas rendem. Pelo contrário, né, Ale? A gente vai ganhando uma firmeza e uma confiança maior nessas pesquisas. Você sabe, Ale, que você comentou dos seus professores virginianos, tem 2 signos. Quase todos. Tem 2 signos que me chamam muita atenção aos estudos astrológicos, que é o signo de Virgem e o signo de Aquário. Eles se complementam tão bem nos estudos, por isso que a Sinida faz esse papel virginiano, eu faço o papel mais aquariano da jogada, porque o estudo astrológico, ele é virginiano. Ele é por caixinhas, ele é por setores. As técnicas todas, o detalhe todo, a matemática, a astronomia. Oh, meu Deus, eu adorava ser mais virginiana. Mas na hora que nós vamos para a prática, o olhar universal, o olhar esférico, ele é aquariano. Tem que e aí, ser, naquele momento, eu não posso ficar preso nas caixinhas, porque eu preciso olhar o indivíduo no todo. E eu começo a achar essa capacidade aquariana de ver esse todo e conectar as caixinhas. E aí, as sinapses elétricas. Isso, perfeito. A gente tem essa conexão astrológica. Então, muito bom, eu acho esses 2 signos para os estudos de astrologia tão legais, tão bacanas, porque traz para a Virgem, traz o ceticismo, traz os critérios, traz os pontos de análise. Por exemplo, Ale, eu já não tenho uma boa memória, eu já não sou um astrólogo com uma memória muito boa. Eu também não. Sinida Pallotta, a Sinida tem uma memória, não para os nomes ali, aqui, nomes de pessoas comuns, mas a Sinida guarda como que funciona o procedimento. Sinida é mestre de floral. Ela ensina, ela sabe qual é o procedimento do floral, qual é a planta, de que dia. É brutal. Esse protocolo tão virginiano, tão bonito. O meu professor João Medeiros sabe os mapas dos alunos todos de cor. Olha. E na aula dizia: Alexandra, tu tens não sei o quê, nananã, tu não sei o quê. Eu ficava a olhar para ele. Como é que ele sabe o meu mapa todo? É brutal. Eu não tenho essa capacidade. Ale, isso tudo também pode ser treinável, né? Mas eu falo. Eu não valorizo. É que a minha cabeça já não é. Eu valorizo outras coisas para guardar, sabes? Perfeito. Mas eu acho que eu sou mais para o lado uraniano, se calhar. Eu falo para os alunos também sobre isso. Astrologia não é decoração, é prática. Tanto que eu pego sempre eu como exemplo. Eu tenho uma memória péssima para. É um raciocínio. É um raciocínio. E você vai praticando. É o raciocínio associado com alguns macetes. Eu não sei se tem esse termo aí em Portugal, Ale. Não. O que é isso? Associado com os princípios. Isso, associado com os princípios, você vai ligando 1 mais 1, deu 2, você vai criando esses raciocínios astrológicos. Pronto. A partir daí, você vai demora um bocadinho, não é logo, não é? Aquilo demora um bocadinho a entrar. Claro, mas depois fica para sempre. É prática. E depois não conseguimos estar sem falar sobre isso, sabes? Eu ontem já estava com os amigos e comecei a falar de astrologia. E eles diziam: Alexandre, tu só falas assim. Porque tudo o que as pessoas falavam, imagina, a forma como as pessoas, num jantar, a preocupação da dona da casa, não é? A cuidar de nós. Ela era carangueja. E não, assim, vê se estão bem. Não dá. É que depois já não consegues. Depois o mundo fica, não é aos quadradinhos, é aos 12 signos, não é? Os nossos olhos não ficam mais desatentos, né, Lê? Não. O olho fica pegando simbolicamente tudo que está ao nosso redor. Isso é a coisa mais linda. Ale, você sabe que para nós, a astrologia científica, a gente sempre recorda aos alunos que o estudo da astrologia é um olhar para a natureza.
E isso vem se perdendo. As pessoas acham que estão só nos livros, e não. Astrologia é um olhar para a natureza. Se a gente precisa comprovar alguma coisa astrológica, olha para a natureza que está ali. É Aquilo verdade. te É mostra. baseada nas estações, não é? É Começa baseado. assim. E, olha, mas você sabe que, por mais que para nós isso seja tão simples e tão fácil de entender, que é baseado nas estações, nos ciclos sazonais, se a gente olha aí fora, as pessoas esquecem, não, elas não associam que, opa, tem uma ligação com a natureza diretamente. Não é quando nós falamos do carneiro, não vem, é porque eu penso que é, não. Nós olhamos para a A primavera, primavera, nós olhamos para o nascer do o sol, para a sol. primavera, para a natureza ganhando vida e tomando seu impulso e falamos, opa, existe uma correspondência, princípio hermético, existe uma correspondência entre o que está acontecendo em cima para o que está acontecendo embaixo. Isso é Exato. mágico, isso é incrível, É Ale. maravilhoso, é maravilhoso. Uma lua em página 8, quer dizer, o que é que se pode esperar mais? Então vá, o momento, vamos lá, vou aqui ser virginiana. O Olha, momento da paixão, loucura total, foi em que ano? Foi quando tu decidiste tirar o 2000 curso? e eu tava Ale, eu me divorciei, foi 2017. Eu me Meu divorciei, Deus. 2017 para 2018, eu me divorciei, larguei a carreira, foi tudo de uma vez só, Ale. Eras, Divorciei, tu eras personal trainer. Que era loucura. personal trainer, vivia disso. Parei de trabalhar. Eu era conhecido na área, Lê. Eu dava Imagino. congresso, eu viajava para outros lugares em congresso. Então, quando eu falei para os meus alunos que eu ia me tornar astrólogo, eles falaram: O que é que tá aconteceu? O que acontecendo? é que aconteceu? O que Que tá rolando isso? contigo? Estás Eu trabalhei, louco? eu trabalhei numa academia, num ginásio muito famoso aqui no Brasil, em São Paulo. E as pessoas Sim. não entendiam por que eu estava fazendo isso. Mas você sabe, Lê, eu tinha uma certeza interna que eu não tenho como explicar isso para as pessoas. Quando, Ale, eu fiquei sem grana, não tinha dinheiro, teve um período que eu passei apertos absurdos, porque também veio tudo de uma vez só, Meu Ale. Deus. Mas eu tinha um conteúdo aqui dentro que conversava comigo que dizia, é por esse caminho, confia. É a lua a falar contigo, não é? A lua É, em página 8 é, fala contigo aí dentro. essa percepção psíquica, né, Lê? Eu tinha essa intuição, essa bússola que dizia, vai nesse caminho. E as pessoas diziam, por que você está fazendo isso? Volta a ganhar dinheiro na sua área. Eu falava, não, tem um caminho maior por aqui. Você sabe, Ale, que diziam para mim, imagina, você tem formação, você acha que essa área dá dinheiro? Ale, olha como é importante fazer aquilo que nós não só amamos, mas aquilo que nós nos conectamos de verdade. Hoje eu ganho muito mais com a astrologia em termos financeiros, não, tirando toda a parte de preenchimento e plenitude Claro, interna, mas em sim. termos financeiros, muito mais do que eu ganhava na educação física. Por És quê? mais feliz. Porque eu estou presente, né, Lê? Quando nós fazemos algo que a gente ama de verdade, você está presente, você se entrega, você se preenche internamente com aquilo que faz, sem precisar do o outro bater a palminha. Nem precisarias ganhar nada. Nem Não, não, precisarias ganhar dinheiro. Acontece como consequência, não é? Claro, eu perfeito. percebo perfeitamente, percebo E perfeitamente. aí, Ale, depois, 2017, eu nunca me esqueço, foi uma aluna minha de educação física, uma professora, eu dava aula para professores, uma aluna minha falou, Gui, quanto você cobra para fazer uma leitura de mapa astrológico? Eu falei, fazer uma leitura de quanto que eu cobro, quanto eu cobrei um valor pequenininho, Ale, não confiava, não tinha coragem de cobrar, Ale, então eu cobrei um valor, eu levei 2 meses para entregar o mapa, porque eu tinha medo, será que vai ficar bom, será que não vai, será? Depois É que eu sempre entreguei o assim. mapa, Ale, foi. Libertação total. E isso aí não parou, aí até então Pois. é o que eu Não, e vivo. é só quando a pessoa começa a praticar que ganha essa confiança. Não, é obrigatório. Tem que se romper esse medo. Você sabe, Ale, que essa nova geração que está vindo, eles estão se apresentando com uma ideia de que eu já tenho que estar pronto para as coisas. Isso nunca vai Não. acontecer. Você nunca vai acordar. Não importa que você ame o que você faz. Você nunca vai acordar um dia e falar, pronto, agora eu estou preparado. Essa certeza vem da experiência real, vem da prática. E a Vem do dia a experiência dia. só vem com a fazer, não é? Fazendo. E a Claro, gente vai ganhando evidente. segurança, confiança. Claro, claro. Olha, e quando as pessoas disseram-te o quê? Quando tu disseste que ias mudar? Porque Mas uma das perguntas que eu tinha a fazer era
o que é que tu respondes quando as pessoas te dizem que a astrologia não funciona, ou que é uma treta, ou que é bruxaria, ou sei lá o que é que as pessoas dizem, que é pura ignorância, não é? A primeira coisa que eu pergunto é, a primeira coisa, Lê, para desconcertar, a primeira coisa é, você sabe o que é astrologia? Aí a pessoa vai falar, signo, tudo mais. Então, isso não é, isso aqui é a pontinha da pontinha do que pode representar a astrologia, porque todas essas pessoas que negam, isso desde cientistas, astrônomos, todas essas pessoas que negam, elas não Astrônomos também. sabem a fundo o que é Não a sabem o que astrologia. é. Elas Mas, escutam o horóscopo, escutam os direcionamentos que há para Áries, para Carneiro, para Touro, para Gêmeos, mas não sabem a fundo. Então, esse é o mas a primeiro culpa não é ponto. delas, a culpa é Não, que não. vendem a astrologia assim nas revistas. Quer dizer, Então, eu não entendo, até agora não entendo isso. Não é entendo. Acho também que nossa responsabilidade, né, Lê? Mas você sabe que antes eu tentava argumentar. Não, eu vou te provar que isso... Hoje eu digo, olha, acompanha meu trabalho, que nem eu faço céu do momento, acompanha meu trabalho. Você vai ver que na prática a coisa se apresenta. Você sabe, Ale, aqui no Brasil teve um incêndio num local que armazenava filmes da cultura brasileira famosíssimos. E eu tinha 8 horas antes aparecido nos stories e tinha dito, olha, aspecto desarmônico de Marte e Júpiter em sua exatidão. Estejamos atentos com incêndio, com ameaças de fogo, com questões ligadas. 8 horas depois, nós víamos isso aqui no Brasil, sem contar outros pontos da Turquia, outros lugares que estavam em chamas. E sim. é isso que a Em gente... São Paulo, eu vi o Museu da Língua Portuguesa. Isso. Eu cheguei a ir antes, em 2010. Olha, Fui lá. isso é Antes. horrível. Para nossa cultura, isso é muito triste. Muito, muito. Ainda mais na Cinemateca, que foi agora que pegou fogo também. Perdemos conteúdos primorosos para todos nós. Mas a gente, brasileiro, não desiste nunca, Lê. A gente levanta a cabeça e continua. Nós temos conjunção de Lua-Júpiter na 4 em Gêmeos. Então, os brasileiros não desistem nunca. Sempre tem fé, tem confiança. Ainda bem. Que a coisa vai melhorar. Ainda bem. Eu tenho a lua em Sagitário, também sou assim parecida. É por isso é que me dizem que eu sou brasileira aqui em Portugal. Mas você sabe, Ale, que para a mulher, para nós, a astrologia científica, a Lua predomina-se muito mais do que o Sol para as mulheres. E falando contigo, eu te vejo muito mais sagitariana que taurina. Talvez na sua intimidade vai mostrar mais esse todo, mas mais você tem toda pachorrento. essa energia de Sagitário. E também tem ascendente leão como tu. Também é muito fogo, é muito fogo. O taurino, coitadinho, está ali escondido. Mas vê-se na vontade de comer bem, na vontade de estar sossegada. Infelizmente, apesar de ter Marte e Carneiro, não tenho muita vontade de fazer exercício físico. Estou a tentar contrariar isso com uma aluna minha que faz uma aula espetacular de... Bem, vou começar a fazer, ainda não comecei, mas tomei a decisão, porque senão... Ale, você tem um Sol na 10? Tenho. Olha, que legal. Bom, você está fazendo justamente, aparecendo, mostrando de fato você ali na internet. Que legal, que bacana. Eu também só comecei ano passado a mostrar-me, porque eu sou advogada, então tinha um bocadinho de vergonha, porque, não sei, quer dizer, é radical, não é? Sim, e eu pensei, sim. não, chegou a minha hora, com o Mercúrio em Leão ano passado, em cima do ascendente, é agora, não é? Pois fechado em casa, não é? A pessoa tem tempo para isto, para esta paixão. Tive tempo para estudar, tempo para me organizar, apresentar. Olá, Ticiana, estive hoje com a Carol, falámos de si. Eu tenho muitas clientes brasileiras, é engraçado, porque eu fiz o curso com a Caroline Caracas e fiz muitos mapas para as minhas colegas, porque a Caroline fala que para termos uma... Bem, eu não percebi nada, não é? Imagina, o meu Lua Sagitário foi para direito, não é? Foi tudo novidade, eu não sabia mexer no Instagram, eu não sabia nada. E depois aprendi com a Caroline que mais importante que mexer no Instagram é construir a tua marca pessoal. E o que é isso da marca pessoal? Eu não fazia a mínima ideia. É você. Pois, exatamente. Depois descobri que descobri o nosso Borogodó, essas palavras fantásticas que o Brasil tem. E dei por mim a fazer reels de humor, de astrologia, que vão muito além dos meus seguidores, não é? Porque as pessoas acham assim... Pronto, é aquele lado uraniano, no fundo. Já me disseram que quem me dera ter coragem para ser como a Alexandra. Fiquei bastante surpreendida com isso, porque eu sou taurina.
Mas tem esta parte de facto. O Ale, e você tem a Lua em Sagitário na 5. Exato. Em conjunção com Neptuno, imagina, a minha vida amorosa correu sempre muito mal. É bom. Eu só casei aos 36. Olha, E depois acabei por divorciar aos 42. Ale, Urano, obsessão de Urano. Não foi só Urano em Touro, obsessão de Urano. Sim. Eu tenho Urano a 4, portanto, obsessão na 10, pumba, fui. É uma soma de fatores, mas isso é muito legal. Essa Lua Netuno na 5 vai trazer principalmente, somando energia de Leão, você se mostrando mais, aparecendo mais. Aí a energia de Netuno traz todo o encantamento, traz também essa conexão. Pois, agora está a correr melhor, mas olha só, dos 15 anos aos 36, ou seja, são 20 anos, só amores, tipo, correu tudo mal, era só ilusão, era só filmes a preto e branco, percebes? Depressõezinhas amorosas, olha, estou aqui, tens aqui uma coleção. Pá, é chato. Muitos filmes, eu, com uma Lua em conjunção com Neptuno, faz muitos filmes. Agora, Ale, você sabe que eu tô com Netuno cravado em cima da minha Lua e da minha Vênus. Eu tenho Lua Vênus conjuntos em peixe. Na 8, ou na 7? Na 8, né? Isso, na 8. A Lua Vênus na 8 e Netuno cravado em cima. O que mais vem me acontecendo são essas fantasias, essas projeções emocionais, afetivas. Sim. Então, se nós não estivermos atentos, e tem que tomar cuidado com uma coisa também, né, ainda mais com uma Lua em Sagitário, eu vou salvar. O movimento salvador. Agora a gente gasta isso com trabalho, na ação terapêutica, no suporte, mas se não, nós entramos nesse papel de salvador. Completamente. Eu vou salvar, eu vou ajudar, eu vou acolher. Quando vai ver? Entramos na... Completamente, verdade. Só que agora eu sei. Agora, saber astrologia, agora eu sei. Isso. Mas passaram não sei quantos anos de dor e você sabe quando me perguntam, não, mas e no final das contas, para que serve a astrologia? Para nós, isso eu falo em todo final de atendimento. A astrologia não muda ninguém. A astrologia nos traz consciência. Meu mestre fala muito isso, Fatiolo. A astrologia nos traz consciência. E com consciência nós somos capazes de buscar a mudança que tanto desejamos. Exatamente. Isso é legal, Ale, porque como eu tenho consciência do ciclo de Netuno que eu estou vivendo na vida, eu fico atento com as confusões e com os enganos que eu posso adentrar numa relação, num encontro amoroso. Mas mesmo assim, Ale, mesmo a gente tendo consciência, é aquela coisa... É aquela coisa de orar e vigiar. Sempre vigiando, porque mesmo assim pode acabar derrapando. Exatamente. A diferença é que a gente agora levanta-se mais depressa. Isso. Agora a gente... prática, a gente já conhece esta sensação. Já tomou tanto. Isso, já tomou tanto. Sim. Brutal. Olha, o David que entrou agora faz umas coisas muito giras de orgonite. Oh, coisa... Que legal. Meu irmão adora orgonite. Ele também tem... Eu acho que ele tem Urano na 10, se não me engano. Ele é muito fora, este rapaz. Muito engraçado, muito giro. Portanto, aquela pergunta, o que é para ti a astrologia? O que buscas? Acabaste de me responder, no fundo. Já está respondido, não é? O que é que respondes quando dizem que é uma treta? Também já disseste. O que fazes na astrologia? És professor e dás consultas. Já vieste a Portugal ou não? Tens que vir a Portugal. Nunca, mas minha mãe é minha irmã é cidadã portuguesa. Ale, a família da minha irmã, eles vieram de fato de Portugal, então minha irmã tem a descendência portuguesa, eu e meu irmão não. Então, o sonho da minha mãe é morar em Portugal. Ela é apaixonada por Portugal, mas eu não conheço. Um beijinho para ela. Como é que a tua mãe se chama? Rita. Ela faz aniversário amanhã, Ale, uma baita leonina. Que coisa boa! Linda, bonita. Olha, e ela tem conta no Instagram. Tem que falar com ela, convidá-la para fazer uma live comigo. Ela é astróloga. Eu falo com todos os astrolovers e astrólogos. Oh, meu Deus. Eu depois já faço esse intercâmbio. Eu passo esse contato seu para ela. Muito bom. Ela tem que vir cá. Sabes que eu para o ano vou organizar umas jornadas astrológicas e vamos a Salamanca. Vamos visitar o El Cielo de Salamanca, que foi a última data de... já te falei. Eu lembro a Samira falando. A última aula de astrologia na Europa. E no fundo é uma desculpa para irmos todos no autocarro. Espero que para o ano já não haja stress com o Covid. Olha, o David está-te a convidar para vir a Portugal passar umas férias. O David é da Pura Energia em Portugal. E então vou fazer isso, vou pôr todos os astrólogos e astrolovers dentro do autocarro. Coisa boa.
Pois vou convidar alguns astrólogos a darem aulas dentro do autocarro enquanto estamos a caminho. Depois há a paródia, vamos visitar um parque astronómico, vamos almoçar comida portuguesa boa, vamos dormir por aí acima, vamos curtir, no fundo é Sagitário. Coisa boa. Convívio e aprender. Você sabe que meu projeto é ficar alguns anos em Buenos Aires e logo em seguida ir para a Espanha. E as pessoas me perguntam muito, mas por que Espanha? Falam, vai para Portugal, por que você vai para a Espanha? Ale, é a mesma, sabe aquele chamado? Vais para onde? Barcelona? É a mesma voz que vai direcionando. Eu penso em Barcelona, principalmente, então é a mesma voz. Podes ir, porque eu amo Barcelona. Eu adoro. Eu sou devota de Nossa Senhora de Monserrate. Eu casei no dia 27 de Abril, no dia dela. Olha, e tenho um filho como ela tem, não é? É o mundo de um lado e o filho do outro. Eu acho que sim, podes ir para Barcelona então, não tem problema nenhum. Eu adoro Barcelona. Aquele chamado exterior. Mas olha que o espanhol deles é diferente, não é? Eles têm uma língua especial que não serve nada. Extremamente diferente. Completamente. Nosso espanhol da América Latina é uma coisa. Você pega o espanhol europeu, é outra coisa. Vais ter que aprender outra vez a falar aquela língua. Sim. Tem jeito, mas a gente se adapta. É lindo, eu adoro. Sabes que eu, antigamente, antes da pandemia, todos os anos ia a Barcelona, lá a Monserrate, à montanha, uma espécie de tipo de meditação, retiro. Olha, o David está a dizer, aproveita e faz uma volta inteira à Europa. Sim, tens que vir, era bom que viesses para o ano, em outubro, de 8 a 14 de outubro. Você sabe que o que eu espero é que essas fronteiras estejam abertas. Para Portugal está aberto. Sim, o nosso presidente está aí no Brasil agora, não está? Brasil, Marcelo. Portugal está aberto, não está aberto. Sim, eles vão resolver agora, mas não estava aberto. Ele vai agora resolver, graças a Deus. Ah, não estava aberto antes? Não estava. Muitos portugueses e muitos brasileiros querem vir para cá e então o nosso presidente foi para aí. Esta semana, acho que nesta semana está aí, acho que sim. Olha, a língua da Catalunha é linda, mistura francês, português e espanhol. Pois é. Mas ele, Olga, mas ele só sabe espanhol, vai ter que aprender, não é? É porque é mais isso. Olha, tirando a Sinira, que eu já sei, né? E o teu mestre Facciolo, diz-me outros gurus astrolovers que tu adores e que tu sigas, e especialmente se eles tiverem conta no Instagram, para as pessoas depois poderem ir ver também, não é? Ale, você sabe que eu não tenho, em termos de atualidade, eu não tenho nenhum astrólogo da atualidade que me chama a atenção. Por exemplo, um perfil astrólogo. Não. Eu tenho astrólogos já falecidos, né? Então, por exemplo, o Antarré, eu acho que você já deve ter ouvido falar do Antarré. Ale, eu carrego 4 livros comigo para todo lugar que eu vou, porque são livros de suporte, de apoio. Então, eu gosto muito desse astrólogo francês, Georges Antares, ou em francês Antarré, Georges Antarré. São os tais da astrologia científica, são? Na verdade, o Antarré ele não vai trabalhar com essa base científica, não. Ele trabalha com uma base muito mais clássica do que a científica em si, mas é valiosíssimo os livros do Antarré. Eu gosto muito. E tu lês em francês? Lês em francês? Porque eu tenho um conhecimento mínimo de francês. E os melhores livros, Ale, estão para mim, né, claro, astrológicos, estão em francês e em espanhol. Então, tem livros tão primorosos. Eu tenho esqueci o nome do autor, que é em francês, mas como meu conhecimento é pequeno, hoje tem aplicativo que ajuda a ler, a conseguir traduzir, mas ainda assim é muito reduzido. Todos esses que eu leio são em espanhol, então todos eles eu consigo ler com mais tranquilidade. Francês não é o meu forte ainda. Olha, a Mónica também está na Astrolosofonia e está a dizer que vai colocar lá. Eu quero participar, eu falei para ler. Tens que entrar naquele link que eu te dei e entras logo no grupo Telegram. E depois mandas-me um e-mail a dizer quer ser membro para astrolosofonia@gmail.com e automaticamente eu mando todos os meses o link para o Zoom, que é a primeira quinta, claro, dia de Júpiter de cada mês. Assim fica fácil, não é? Quero. Sim. Aliás, quando nós pensamos nessa atualidade, a Cláudia Lisboa acaba sendo uma grande referência para mim enquanto referência popular da astrologia aqui no Brasil. Sim, né? claro. E ela exerce um trabalho tão bonito, dando continuidade também no trabalho da mestra dela. Então, a Dona Emi, né? Da Dona Emi Macocê de Macheville. Você sabe o que é legal, Ale, de estudar com essas pessoas que já têm muita idade, como o meu mestre, Antônio Facciolo, é que esses mestres, eles eram todos conhecidos. Eles frequentavam as mesmas Sim, palestras. colegas, não é?
Eram colegas, né? Eles eram Imagina. alunos dessa tal Dona Amy, que é tipo, é a professora também do meu professor, não é meu professor, do fabuloso Valdemar Falcão. Isso, é o Valdemar também, né? Então, Sabes que eu tenho um livro que foi a Cibele, que ainda não entrou, que é Astro Baldaia, que me deu, que é do Pedro o Pedro, eu sei qual é, Tornare, do do Pedro Leonardo, astrólogo. Tornag, É lindo, exatamente, é dos esse nome. apóstolos, não é? Exato, eu tenho esse, que foi essa mestre que passou para eles, Se eu sabes? não me engano, Ale, o Pedro Tornag também é professor, eu não sei, eu acho que ele é professor de meditação, mas eu não lembro se é educação física também. Eu sei que ele faz uns trabalhos de meditação ou respiração, respiratórios, associados também à Eu astrologia. não conhecia, foi a Cibele que me mandou pelo correio e Também aluno funcionou, graças a Deus, Também funcionou. aluno da Dona Emi. Você sabe que a Dona Emi, ela fez um trabalho tão bonito do ar fresco de Leonardo da Vinci, da Santa Ceia, e o meu mestre também tem toda uma observação dessa obra. O mais legal dessas duas formações que eu tenho, Ale, é que eu consigo conectar os dois, eu consigo puxar um pouquinho dali, desse contato mais menos científico e Olha, puxar um pouquinho mais do científico. Ó, olha, aqui é A Mónica já pôs, obrigada Mónica, já pôs a Astrolosofonia, esse livro que tu mostraste agora. E a isso. Olga está-nos a falar de António Carlos Bola. O Bola é muito famoso, já me falaram dele. E a Cláudia Lisboa. Ah, o Nós Valdemar não somos foi. Nós somos Ok. de São Paulo, né, Lê? Então o contato acaba sendo, mesmo ainda em épocas digitais, o contato ainda acaba sendo mais reduzido. A Rio de Janeiro e São Paulo, nós constantemente tentamos uma conexão entre os astrólogos para poder se unir, porque tanto o Valdemar, o Bola, a Cláudia, são todos astrólogos que se centralizaram mais no Rio de Janeiro ou em outras Ok. partes, Uhum. enquanto o Fatiolo e outros professores... Os professores de São Paulo são professores que foram formados pelo Fatiolo. Então, as grandes escolas de São Paulo de astrologia foram abertas por alunos do meu mestre. Então, acaba Ai, tendo temos que conseguir essa live com o teu mestre. Tu e a isso. Sinira, um de cada lado, ajudam-no. Isto não é difícil, não é? É só, olá, Maria João. É só porem o vosso mestre aí ao vosso lado, vocês estão ao lado um dele e vamos A grande falando. questão é conseguir trazer ele para participar, mas pode deixar que a gente Não, converse. vocês é que vão ter com ele. E É, dizem, é. olha, Alexandre de Portugal adorava conhecê-lo e vai ficar gravado. E é importante que todas as próximas gerações saibam quem é o senhor mestre. Isso é Não acham? muito importante. Desde que a gente conversa com ele, porque é uma forma de tentar alcançar mais pessoas para que saibam. Imagina, essa leva nova de astrólogos nem sabem quem é Antônio Facciolo e a importância que ele tem na astrologia, principalmente no Pois. Brasil. Você tem ideia, Lê? O nosso mestre, ele protocolava, ele patenteava as previsões, ele fazia as previsões antes, e em cartório patenteava a previsão meses antes do acontecimento, para Que que quando fosse maravilha. debate, alguma coisa, ele mostrava aqui, ó, previsão feita. Você sabe, Ale, Lindo, eu vi lindo. muitos astrólogos dizendo que os astrólogos dizendo isso, Ale, ninguém pôde prever a pandemia. Mentira, nós tínhamos, O Barbô e além o de outro. e isso, além do Barbot fazendo a relação estatística com as escalas, o Isso. Fatiolo, eu tenho esse vídeo até no meu Instagram, Ali, em 2019, ele já dizia que um número grande de mortandade para 2020, 21, 22, e dizia de uma possibilidade de epidemia. Não falava da pandemia porque não se tinha ideia a proporção disso, mas dizia muitas pessoas vão morrer. Da onde? Adivinhação? Não. Por uma Não. coisa que nós chamamos de recorrência cíclica. Nós Aham. olhamos para. Isso é As astrologia. conjunções, Saturno, Olha Plutão para o e passado, Júpiter. vê o que está Peste acontecendo negra. Sim, e começa. exatamente. Perfeita lei. É Começa. astrologia científica. Isso é astrologia científica, né? Agora, para ter essa base, você precisa ter muita relação. Astrólogos mundiais, Ale, precisam ter muito conhecimento de política, geografia, História, a história, acima de tudo, história, geopolítica, economia, economia. a parte É uma bagagem muito geopolítica de grande. forma em geral. O que a gente percebe muito são astrólogos hoje mundiais fazendo ligação simbólica. E a astrologia mundial não é simbólica. Ela é fato. Olha, isso aconteceu. Aconteceram tais e tais coisas. Imagina, sabe o que meu mestre falou, Ale? Olha isso. Que a conjunção de Saturno e Plutão em 2020, isso ele falou em 2019. Em 2020, poderia desencadear vulcões em erupção, porque em 1800 vai lá bolinha, o vulcão de
de Carca... Oh, meu Deus, qual é o nome do vulcão? Carcatoa, não lembro agora o nome correto. Ele tinha dito que esse vulcão tinha entrado em erupção e teria possibilidades desses mesmos vulcões, de vulcões entrarem em erupção em 2020. O mesmo vulcão em 2020 Entrou. entra em erupção. O mesmo. A gente tem isso Uau, gravado ali. Isso é astrologia. uau. Claro. É brutal, é brutal. E houve outro astrólogo que também falou disso, que ele faleceu há pouco tempo, um americano, agora não me lembro o nome dele, mas não me lembro. Mas houve outro astrólogo, não foi só o Barbu que falou da pandemia, houve outro que falou. Ah, teve um outro. Ah, aqui a Sinira colocou o vulcão de Claro, sim, né? Krakatoa. Vulcão de Krakatoa. Eu não sabia desse americano. Eu sabia do Sim, Barbô. Eu sabia que o Barbô já tinha essa pesquisa eu há agora um tempo. esqueci-me do nome do americano. Mas foi o meu professor João Medeiros que falou. Não, não, ele faz imensa astrologia mundial, ele é economista. Agora vai Você lançar sabe, um livro que vai revelar o segredo de Fernando Pessoa. Eu nem sabia que Fernando Pessoa tinha segredos, mas sim, faz sentido, não é? Ele é brutal. Ale, que eu não me arrisco ainda na astrologia mundial, Eu porque também não. para a astrologia mundial, primeiro que os astrólogos. A gente tem que lembrar que o astrólogo tem que ter humildade, porque para poder Exatamente. errar em previsão, é muito fácil isso acontecer se você não tiver uma boa bagagem. Então, a astrologia mundial eu não tenho essa referência, então eu nem arrisco. Eu fico ali olhando de longe, acho lindo, perpetuo aquilo que o meu mestre prevê, vou levando para frente, mas ainda é algo que eu deixo mais para o futuro para poder aprofundar ainda mais. Sim. Olha, e os quatro livros? Começaste com o primeiro e depois os outros três? Então, esses dois aqui são do Antarré, tá? São livros maravilhosos. El Arte de la Interpretación Astrológica. É um livro Aham, que fala dos aspectos astrológicos, tá? aham, Livro sim. de trânsito planetário do Antarré, também Ah, maravilhoso. ela, a Mónica acabou de publicar. Obrigada, Mónica. Acabou de publicar esse também. Esse daqui, Mônica, Lá no maravilhoso. grupo, porque o Telegram tem esta coisa boa de poder É, ficar lá a guardar. É, isso, ótimo. esse livro do Eloy Dumont, diretor da CABA, fundador da CABA, do Centro de Astrologia de Buenos Aires. Uau. Eloy já falecido, conhecido também do meu mestre, eles trocaram referências, Brasil, Argentina. Esse livro é sensacional, Astrologia Predictiva, maravilhosa. Muito, 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 Uau. muito bom. Olha, e tu, está viva a astrologia em Buenos Aires? Está viva? Eu acredito que sim, porque a CABA é muito forte, Ale. O Centro de Astrologia de Buenos Aires é muito forte. Nós temos um astrólogo que faz até palestras aqui no Brasil, que, se eu não me engano, chama Juan. É um grande astrólogo. E eles fazem Centro de muita Astrologia pesquisa de Buenos científica. Aires. Ale, a Caba. CABA faz muita pesquisa científica, meu Ai, amor. que Isso é... bom, vou seguir. Então, alguns astrólogos ainda tentam manter essa relação fundamentada. E, por muito tempo, a Argentina teve uma relação de estudos astrológicos até mais forte do que nós aqui no Brasil. Acaba, imagina, enquanto as nossas turmas brasileiras aqui nos últimos anos tinham 15, 10 alunos, lá eles tinham salas com 30, Uau. 40 pessoas. Então, eram salas cheias. E tem esse livro, Ale, Arcanos e Mitos Herméticos, da mulher do meu mestre, da Vera Facciolo. Tem até uma fotinha aqui, ó, da Vera Facciolo. Eu carrego esse livro porque esse aqui é um compilado de palestras que ela ministrou durante a vida. A Vera ainda viva, tá? Que ela ministrou durante a vida com informações tão legais. Ela fala aqui sobre o mapa do Brasil. Ela fala sobre uma vez que ela teve que escrever uma carta a nível jornalístico, a nível dos meios de comunicação, para poder responder, refutar um jornalista que falou mal da astrologia. Não, esse livro ele esse livro fala, Lê, de formas de sublimar efeitos planetários. Como que nós podemos trabalhar com a sublimação planetária? Estamos no efeito de Urano, por exemplo. Como que eu posso gastar essa energia de Urano em uma oitava maior, mais elevada e com mais consciência? Astrologia. Os estudos astrológicos, as pesquisas astrológicas são formas de gastar energia de Urano. E Saturno? Mexe em terra, vai cavocar a terra, limpa algum lugar que está muito sujo, bota a casa em ordem, organiza uma casa. Marte? Vai gastar músculo, fazer atividade física, namorar. Essa relação de sublimar efeitos planetários é tão lindo, tão bonito. Então, esse é um dos livros que eu carrego para tudo que é lugar, porque sempre tem algo primoroso aqui para aprofundar ainda mais.
Uau, ai, que coisa boa, meu Deus. Olha, enquanto eu estou aqui deliciada contigo, quem quiser fazer perguntas ao Gui, é agora a altura que pode fazer. Espera, eu estou só a dizer que está aberta a caixinha das perguntas é aqui embaixo, já sabe, onde está a interrogação, mas agora o Gui continua meu. Depois eu já vou buscar as vossas perguntas. E agora eu queria te pedir, Gui, o tempo vai passando, para mim passaram para aí 3 minutos. É incrível, passou uma hora, eu não dei por nada. Coisa É boa. maravilhoso quando a gente encontra pessoas tão apaixonadas como nós, é tão bom. Olha, diz-me assim, uma mensagem que tu queiras mandar para toda a gente do mundo. Se quiseres, podes falar em espanhol, que eu adoro. Mi Sabes espanhol que eu é aprendi tão mal. também. Sim, eu também aprendi, porque eu fui para aí, né? Fui para a Argentina. Estive lá 3 semanas uma vez e outras 3 semanas outra vez. E então estive a ter aulas que era para o sonho, não é? Para alimentar o sonho, não é? Não estava lá, mas estava cá a estudar espanhol. Então podes falar em português, espanhol, o que tu quiseres. Uma Ale, mensagem para. Diz. isso é algo que eu repito tantas e tantas vezes no podcast, no Céu do Momento. A gente nunca pode esquecer que a vida trama o nosso desenvolvimento. A vida trama a nossa evolução. Quando nós olhamos para ciclos duros, pesados, árduos, não se esqueça que a astrologia existe para nos mostrar que nós temos aquilo que é necessário para enfrentar esses momentos tão difíceis, tão Exatamente, pesados. exatamente. Temos, quando nós olhamos para o nosso mapa natal, nós percebemos que no mesmo ponto onde tem desafio, Uhum. outros pontos que aliviam, que auxiliam a lidar com esses Nós temos sempre a resposta para todos os desafios que a vida nos dá. E perfeitos. se não usarmos, ficamos em depressão. Se usarmos a ferramenta, ultrapassamos o desafio. É isso. Pois. É isso. Parece fácil, mas não é nada fácil. Só que a astrologia nos ajuda aí, né, Ale? A Sim, astrologia nos claramente, ajuda sim, justamente a claramente. trazer essa consciência. E uma Claro, claro. coisa importantíssima, não se esqueçam, meus amores, a vida é pedagógica. Quem tem olhos para ver e ouvidos para escutar pode aprender com a vida. E a astrologia é uma ferramenta, é um mecanismo que nos ajuda a interpretar os símbolos que a vida tem para nos dar. Então, se vocês puderem guardar essa frase, esse texto para vocês, já vale de montão para todo mundo. É mágico, mas nada como estudar, porque a pessoa só se percebe da magia e da beleza e da utilidade, não é? Estudando, não é? Estudando, Estudando, estudando. percebendo, estando a par. E houve agora, Gui, aí também, aqui em Portugal, houve um boom imenso de interesse pela astrologia. Com a pandemia, notou-se imenso um boom não foi? Eu também senti. Isso está vindo para o mundo inteiro. Ale, eu estava uma vez no meu celular, eu recebi uma mensagem de um aplicativo de comida, de entrega de comida, falando de Mercúrio retrógrado. Mas a astrologia está se Que popularizando de máximo! forma, e eu Adoro! acho isso legal, Adoro! porque a gente consegue levar essa Sim. Não, eu também ouvi na rádio, a última vez que teve Mercúrio retrógrado, eu ouvi na rádio falarem que o Mercúrio estava retrógrado. Eu pensei, meu Deus, isto está a mesmo, única coisa que me pega é aquilo que eu te falei. Ainda os conhecimentos são Pois, superficiais. Tá são. valendo. Nós fazemos esse papel depois de fundamentando, Sim, firmando esses degraus, então, para o futuro. exatamente, exatamente. Então diz-me lá, uma mensagem assim inspirada, inspiradora como tu, em que tu falas do que é que estamos a viver agora e pondo a astrologia pelo meio, não é? Falando de Claro. toda a gente, astrolovers que sabem astrologia e que não sabem, e mostrando um bocadinho a tua mensagem, não é? Que tens de certeza que é super empática e super espiritual, não é? Na 8, ligada assim diretamente ao céu, para as pessoas terem. Olha, já pensei tu no Aquário, vai expandir a astrologia. Muito bem, Ares, yes! Vamos a isso, vamos a isso. E enquanto tu falas, eu vou recebendo as perguntinhas para te fazer. Ok, perfeito. Meus amores, lembram que nós estamos em um período de Saturno com Urano desarmônico. Esse período já vem refutando há um tempo e precisamos estar atentos com sistemas econômicos, democráticos, sistemas capitalistas que sofrem grandes impactos nesse período de Saturno-Urano. Estejam atentos com as suas economias, estejam atentos à maneira como investem o próprio dinheiro. Esse é o momento de ser mais cauteloso, mais econômico em suas questões financeiras para o período particular e individual que estamos vivendo a esse nível de Saturno com Urano. Se Deus quiser, essa energia de Saturno em Aquário caminhando ali para todos nós vai abrir portas de acessibilidade para mais grupos, para mais pessoas. E se preparem, porque quando Plutão ingressar em Aquário em 2024,
A inteligência artificial chegará com tudo. Plutão em Aquário, inteligência artificial. E aí lembrem, isso é importante, Ale, sejam cada vez mais humanos. Não tentem lutar quanto ao avanço da tecnologia. A tecnologia vai avançar, mas a humanidade precisa acompanhar. E, infelizmente, a tecnologia vem avançando e nós, quanto humanidade, não estamos acompanhando esse ritmo. Então, seja cada vez mais humano na ocupação que você exerce, naquilo que você faz, porque máquina nenhuma pode reproduzir a nossa humanidade. Que sejamos fraternos, que sejamos empáticos, que tenhamos uma conexão, não só com aquilo que nós fazemos, mas para quem nós oferecemos esses serviços. E isso, nunca se esqueça, máquina nenhuma pode reproduzir. A Catarina colocou aqui, medo de Plutão em 2024. Não, não tenha medo não, esses avanços tecnológicos vêm para somar. O receio vem quando nós não fazemos o nosso papel quanto humanidade. Quanto humanidade, nós temos que exercer nosso papel de nos tornarmos cada vez mais humanos. O que é nos tornar cada vez mais humanos? Mais conscientes, desenvolvendo as nossas virtudes, os nossos valores. Hoje as pessoas se preocupam tanto, Ale, com que trabalho eu posso exercer, e ninguém se preocupa com a justiça, como que a gente pode ser mais justos, como que nós podemos ser mais honestos, como que nós podemos ser mais fraternos. Então, que possamos exercitar principalmente os valores e virtudes humanas. Não tenham receio, porque se nós conseguirmos equiparar ali a nossa capacidade humana com essa tecnologia, vamos sempre criando cada vez mais. Ale, inteligência artificial não cria. Quem cria são os humanos. Então isso é a coisa mais linda. A inteligência artificial, ela é programada para reproduzir. Somos nós quem criamos isso. E a nossa capacidade de criar nunca termina. Ai, Gui. Sabes que eu gosto muito da Marta Gabriel, que é uma brasileira espetacular, rainha da inteligência artificial, artista, uma mulher impressionante, tens que se seguir, a Marta Gabriel, ela é fantástica. E o nosso Ivamir, que é o mecenas, não é? É um curador da astrologia no Brasil. Sabes quem é o André Lohan? Está aí, é o Ivamir de Belo Horizonte. Ele está todos os dias a mandar-me vídeos de todos os astrolovers brasileiros e eu tenho uma lista infindável, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui 5, 6, 7, 9, 10 anos a fazer entrevistas a toda a gente, sexta-feira à noite. O Ivan faz isso bonito de unir, né? É lindão, é. Fazer essa junção dos astrólogos no Brasil. Sim, Parabéns. sim, ele é maravilhoso. Mas é fantástico porque vocês são incríveis. Eu adoro os astrólogos brasileiros. Para já percebo perfeitamente a língua, não é? Também ajuda. Mas não é só isso, é sabedoria. E claro, o jeitinho com açúcar, não é? Dá sempre. É delicioso, parece que estou a ouvir música, não é? Adoro. É o que eu falei agora há pouco, é o jeitinho brasileiro, que é essa lua traz esse contato ali mais divertido, mesmo quando o nosso país está. Pois, eu sei. Sabes que eu estou agora a estudar com uma escola brasileira, estou a estudar com a Saturnália. Ah, que legal. Saturnália, seu nome, ela é de que? Curitiba. Já ouvi falar ali. Olha, que legal, que bacana. Astrologia tradicional. Porque eu fiz o exame de Izar e senti que as minhas bases era só moderna, sabes? E dei-me conta que me faltava isso, sabes? Eu acho que a astrologia é unida. Não acho que se deva separar em nada. Meu mestre fala isso, Ale. Meu mestre fala que não tem outra. As pessoas falam, mas é que a astrologia é holística, humanista. Astrologia é astrologia. É uma coisa só. Essas vertentes que vão criando, vão nos separando cada vez mais do mais importante, que é o mecanismo dos deuses. Senão vira uma coisa uraniana a nível da sombra, que é individualidade. Cada um na sua. Não, nem pensar. E a astrologia também serve para isso, para unir toda a gente, para as pessoas conhecerem, para a gente aprender uns com os outros e para estarmos juntos, não é? Porque é uma linguagem e nós encontramos todos os dias pessoas que falam a nossa língua, não é? Eu fico felicíssima de falar. Que as pessoas tendem a olhar a astrologia científica como, os detentores da verdade. Isso não é verdade de modo algum. A astrologia científica só vai fazer uma coisa. Vai pegar aquilo que é dito aí fora e falar, vamos pesquisar? Vamos averiguar para ver se de fato, astrologicamente, isso comprova? Por exemplo, é um nome chamativo para quebrar com aquele preconceito que a astrologia não tem lógica. Perfeito. Você sabe, Ale, que estatisticamente é provado que o aspecto de Mercúrio com Vênus
fala da capacidade de idiomas, de falar outros idiomas, falar mais de um idioma. E daí, nos meus estudos, quando eu comecei na astrologia científica, eu falei, mas como assim? Não seria Mercúrio com Júpiter? Porque simbolicamente Exatamente. não é Mercúrio e Júpiter. Meu mestre fala uma coisa muito bonita. A astrologia ela não pode ser somente simbólica. A gente tem que pegar esse símbolo e trazer para análise. Vamos ver se esse símbolo, o que demonstra. E aí, quando você pega Foste ver para trás. quando você pega uma sequência de mapas de poliglotas, pessoas que falam vários idiomas, e tem Mercúrio em conjunção com Vênus. você encontra Mercúrio ou é valorização das línguas, não é? É valorização. Isso. Ou em conjunção ou em sextil com Vênus. Aí você percebe ali que a gente sai somente do olhar especulativo, simbólico, adoro. e vai para a comprovação. Eu adoro a astrologia científica. Eu não sabia que... Eu adoro. Mas claro que sim, adoro. O meu professor João Medeiros já faz isso há muito tempo, só que não lhe chama... Ele é virgem também. Não lhe chama astrologia científica, chama-lhe psicológica. Mas ele apresenta imensos acontecimentos que justificam aquele aspecto. Você sabe quando as pessoas falam, eu trabalho com astrologia psicológica, sistêmica. A astrologia nunca deixou de ser psicológica. Assim como a astrologia nunca deixou de ser sistêmica. Hoje eu tem até a astrologia energética. A astrologia nunca deixou de ser energética, nunca deixou de ser humanista, nunca deixou de ser científica. A astrologia sempre... São só abordagens, não é? Como, por exemplo, quando falam assim, Ale, eu trabalho só com astrologia kármica. A astrologia nunca deixou de ser kármica. A gente sempre, a partir de uma... Olha, a semana passada eu falei com o Sérgio Seixas, fantástico, eu acho que ele está no Rio, e ele diz que acha que criou a astrologia dármica. Dármica. Ver para a frente, não é? Ver para a frente. Espetacular. Amei essa ideia dármica, que é daqui para frente. Exatamente. E eles também estudaram a astrologia arco-ontológica, que é a astrologia, pois é tipo arqueologia para trás das raças dos humanos, e olhar para trás para a evolução humana e ir buscar os padrões, mesmo que a gente vem de outros planetas. E eles conseguem ver de que planetas é que a gente vem. É lindo. Porque depois o facto de eu falar à sexta-feira com imensos astrólogos diferentes é que me dá uma riqueza de vocabulário e de abordagens, de perspectivas, além de a gente conseguir, não é? É a lua em Sagitário que você tem, né, Ale? Tão bom, adoro. Conhecer várias vertentes, que bonito. Adoro. E as pessoas assim ficam a ver que a astrologia está vivíssima, não é? E conhecem várias pessoas a falar da astrologia que não sou eu, não é? É de facto uma viagem, tem sido espetacular. Estou a adorar. Guilherme, eu adoro, eu ficava aqui contigo, assim, ninguém está a fazer perguntas e eu posso me esticar mais um bocadinho, percebes? Mas acho incrível, como é que não te fazem perguntas? Acho mesmo, é que tu falas de uma maneira muito clara e muito entusiasmada. Tu também tens que ter Júpiter aí bem posicionado. Eu tenho Júpiter, Ale, na ponta da 3. Está explicado. Eu sou apaixonado, Ale, por ensinar, por falar. Mas é que tu cativas imenso, sabes? Dá vontade da pessoa se inscrever já no curso de astrologia científica. Porque tens a voz clara, entusiasmada, uma voz doce, que entra nos ouvidos e que é agradável, sabes? Obrigado, então, ouvir é ótimo, dá um jeitão, dá mesmo jeitão. Sabe, Ale, que se não estivesse dando aula de astrologia agora, eu estaria dando aula de filosofia, esse desejo, como eu sempre digo, esse desejo do ensino, para mim é a coisa que mais grita. Por isso que no atendimento, às vezes eu fico mais nesse papel de professor, olha, deixa eu te explicar, deixa eu te mostrar, eu também faço isso. Do que só é apontar e pronto. E vemos sempre, e a mensagem na consulta, eu não consigo ver a coisa. O meu professor João Lacoy dizia: há dois tipos de astrólogos, os que dizem só coisas terríveis que vão acontecer e os que só dizem coisas boas do mapa. Ali, você sabe que o lema que teve uma professora formada no Instituto Paulista falava uma coisa muito bonita. O lema da astrologia é pro alto e avante. Minha mãe uma vez falou para mim, quando eu comecei a atender ali, minha mãe falou que você sempre seja um astrólogo que traz uma luz para a pessoa, porque se a pessoa ela sai de um atendimento mais na sombra, o meu serviço não ajudou a trazer clareza e consciência para aquela pessoa. Exatamente, não falou de nada, né? Então, o nosso papel é mesmo, quantas vezes, Ale, eu e você, a gente vai pegar leituras de previsão, que você olha para aqui e você fala, uau, o que é que eu vou dizer? Uau! E sempre tem um caminho de, olha, vai sublimar com caridade, vai fazer meditação, entre em conexão espiritual, eleva. Porque se nós tivermos esse olhar determinista, que é horrível,
fatalista, limitante. E eu nem acredito. Acho que a pessoa tem a capacidade de ultrapassar os desafios e ter o livre-arbítrio de escolher o caminho certo, o melhor. A única coisa que a gente sempre tem que lembrar é que o livre-arbítrio vai aumentar conforme a nossa consciência. Então a gente sempre. Exatamente. É uma relação ética aqui da nossa Associação Brasileira de Astrologia. Um dos termos éticos é reforçar a existência de livre-arbítrio. Mas também é importante para nós recordarmos que esse livre-arbítrio aumenta conforme a nossa consciência. Caso contrário, nós estamos reproduzindo os mesmos padrões sem perceber. É na hora quando nós... Opa, estou fazendo igual meu pai. Veio a consciência. Agora eu posso agir diferente. E mesmo assim, orando e vigiando para estar ali. Exatamente. E muitas vezes as pessoas em consulta perguntam, querem que eu lhes dê a resposta e a resposta pronta. Não te acontece. E assim a pessoa faz da sua própria responsabilidade, da sua escolha, não é? Isso, e eu digo, mas não sou eu quem tem que resolver este assunto, não é? Isso é tão arquetipicamente netuniano, Ale, porque é a fuga da própria responsabilidade. E aí essa pílula encantada, a responsabilidade de pôr na mão do outro e falar, mas eu fiz porque João, Pedro. Não. Assuma essa responsabilidade. Até porque, Ale, nós temos que ser muito sinceros e entender que a astrologia, por exemplo, qual dos empregos eu escolho? Aí você abre o mapa, os 2 empregos são válidos naquele mapa. As 2 funções é colocar na mão do cliente e falar, agora é com você. O que você te chama mais atenção? Quais dos 2 você já experimentou, já praticou, que é trazer a responsabilidade da pessoa? Até porque o nosso papel de astrólogo é só levantar e direcionar. Quem está em pé que vai ter que começar a correr para fazer a coisa acontecer. E isso é responsabilidade do indivíduo, do consulente, não nosso, do astrólogo. Saia da casa, se separe. Até, na verdade, nunca façam isso aqui os alunos estiverem presentes, porque não mexe em karma que não é teu. Não mexe em conteúdo. Isso aí. Olha, devo separar. O que a gente consegue observar é o seguinte. Existe nesse mapa um ciclo muito forte de rompimento, de desejo de individualidade, de desejo de separação. Enquanto existir amor, enquanto existir respeito, vocês podem manter esse ciclo bem firme, enfrentar esses desafios. Caso contrário, repense sobre a situação do seu relacionamento. Pronto. E aí é papel da pessoa refletir, analisar, ver se faz sentido ou não trilhar aquele caminho, agir de uma outra forma, né? Ok, eu estava aqui a pensar, tu és brutal. Como é que é possível? Tu com 20, tens que 28, não é? 28. Como é que é possível teres este tipo de discurso tão maduro, sabes? Ale, eu não tinha esse discurso quando tinha 28. Você sabe, Ale, como eu já vivi muito, mesmo sendo novinho, já vivi um montão de coisas altos e baixos. Eu digo de casa 8, eu tenho Plutão na ponta da casa 4 também, Ale. A vida sempre muitos altos e baixos e grandes crises. Ou eu buscava esse conhecimento elevado para poder direcionar e nortear minha vida, ou me perdi, Ale. Ou de algum sentido. Então, eu fui tentar buscar... Tu és uma alma velha, exatamente, Catarina, ao mesmo tempo que eu. Mas é engraçado, tens a cara de miúdo, mas não falas como um miúdo. É incrível, sabes? Ô, Ale, você sabe que eu sempre fui muito provocador. O que eu faço em leitura de mapa, de provocar, olha para isso, olha para aquilo, minha vida inteira eu fui provocador. E a gente deixa de aprender quando nossos olhos ficam desatentos. Quando eu olho para uma coisa, acho que aquilo é natural. Não. Questiona. Isso é uma alma também filosófica. Questiona. Averigua. Vai mais no fundo. Se você ficar na superfície, a vida está passando, a gente não está aprendendo nada com ela. Então eu acho que a única coisa que eu fiz de diferente foi tentar aprender mais com a vida, com tudo aquilo. Mas olha, nota-se imenso, digo-te já. É que tu ainda nem passaste o retorno de Saturno. Eu sei que estás a passar o Saturno em cima do Sol. Eu via o story. Eu sei, agora volta para trás. Ale, olha que legal como a gente... Astrologia na prática, né? Olha, Saturno fala de impedimento e bloqueio. Eu fechei meu apartamento em São Paulo para ir para a Argentina. Eu sabia que eu estava... Escutem isso, gente que está aqui na live. Eu sabia que eu estava sob efeito de Saturno. Eu falei, o quê?
Eu vou mesmo, não tô nem aí, eu vou passar, vou sobrepor, eu sabia. Eu falo para os meus clientes, olha, tomar cuidado, não. Eu falei, não, eu vou. No que eu fecho meu apartamento, as fronteiras, olha como é tão Saturno, as fronteiras fecham. Feijão! E tu É, ficas aí, velho. bloqueia. Saturno. Então, agora que eu tô tomando a maior paulada ali. Pois é, pois é, pois é, pois é. Opa, que delícia. Então tu queres mesmo viver em Buenos Aires, é isso? Vais A mesmo princípio, viver. Ale, a princípio, aí tem esse Que roteirinho, Buenos coisa Aires, boa. e vamos lá, vamos melhorando esse espanhol cada vez mais. O Céu Sim. do Momento, falei meu podcast, eu tenho em português, eu faço em português agora em espanhol. Os meus alunos, eles fazem um trabalho muito lindo junto comigo de levar a astrologia científica adiante. Então eu tenho uma aluna que vai começar a gravar o Céu do Momento em inglês, eu tenho outra aluna que vai gravar em outro Ai, que idioma. Então, os alunos maravilha. me ajudam nesse processo para Que tentar estar. máximo. A Que astrologia bom. atualmente no Brasil é muito reduzida ao nosso Instituto Paulista, ao trabalho que a Sinira faz aí online, online mesmo. Sou eu e a Sinira mostrando, defendendo a Pois, astrologia. eu já tinha visto, né? É porque Quando. a gente não encontra outras pessoas que entendem ou que buscam essa astrologia científica. Aliás, se você encontrar com uma boa lua em Sagitário, vai fazendo essas conexões. A gente vai cambiando, trocando tudo isso. Mas está, mas estavas a dizer que não há muitos astrólogos. Eu conheço imensos brasileiros, Ah, imensos. né? Graças ao Ivan, não é? Mas Isso. imensos, imensos. Tanto que o Ivan sempre tentou puxar meu mestre. Vem aparecer, vem. Meu mestre, ele é muito uraniano, mas muito saturnino também, Ale. Então ele já está num período mais. Deixa eu ficar mais no meu. Ele faz pesquisa até hoje. Tens que gravar tudo. A Tens uma gente câmara e grava. nem lhe dizes nada, está lá tudo a gravar. Para amanhã. Olha, meu professor querido, tens aqui as tuas alunas a darem apoio, Família, não tá? é? Oh, tá, que bom. O Mi também tá aí, meus alunos aqui conosco. Obrigado, meus É. Não, tens que fazer. Mas olha, a astrolosofonia vai resolver isso. Vais conhecer imensos astrólogos alunos. brasileiros e Trabalho ali. portugueses, não é? E que venham todos, não é? Não precisam de ser só brasileiros e portugueses. Pode ser pessoa de qualquer Ali, nacionalidade, fala português e astrologês. Diz. uma coisa interessante é que a Casa 5, poucos astrólogos lembram disso, mas a Casa 5 fala de escolas de autoaperfeiçoamento. E você com Uhum. a Lua, conjunto Netuno na 5, Netuno fala dessa não fronteira, dessa conexão, tudo em uma coisa só. Esse trabalho que você faz é muito Lua em Sagitário ainda, né? Juntar países, fazer esse intercâmbio de informação e de conteúdo astrológico é muito bonito. Parabéns, viu? Ale, mantenha-se firme, parabéns. E também tem argentino, eu acho que também tem a ver com a minha lua em Sagitário na Isso, 5, não é? isso. Adoro dançar, É, adoro. Sagitário, E né? dançar uma dança estrangeira, podia ser aqui o Malhão Malhão, Portugal, não é? Eu nem Malhão. conheço essa dança, olha, lenta. É uma música que a gente aprende quando somos pequeninos, mas tem de ser uma dança estrangeira, não é? Olha, E eu é não bem. gosto do tango, eu não gosto do tango ocidental, que é da cabeça, com rosa. Não, eu gosto é do tango argentino. É a Exato. minha paixão, adoro. Que Adoro. delícia. Oh, Gui, tens que ir para as aulas, Gui, sério, vai para as aulas. Estás aí confinado, faz aulas de tango argentino. Para quando chegar, já estás a dominar completamente. E vives a cidade de Buenos Aires, ali, Portenha, no máximo. Faz como eu, quando não podia ir para lá, aprendi espanhol. Pronto, vais para o espanhol, não é? É o Sim, que mas eu. tu vais adorar. Se tu és mesmo pés de chumbo duro, assim, rijo, é Uhum. bom. É bom e É, tu tens que praticar a tua parte física. E tu agora, portanto, continuas a fazer montes de cenas. Pá, mas é sim. outra coisa, é outra coisa. E com a tua lua em peixes, pede música. É Tu, isso. tu Eu tenho precisas de música. conjunto Vênus exato, Então né? faz, a Vênus é arte, arte Essa dançar. relação artística é muito forte. Tanto eu, Ok, ali vai lá, que na depois eu vou ter contigo a Buenos Aires. E isso. dançamos os Verdade, dois. eu tive até matéria na Faculdade de Educação Física, eu tive matéria de dança. Eu era muito bom nas danças mais duronas, porque Mas é danças tango argentino, inteiras. é durão, percebes? É, Tu só mexes os pés. E mexer é. os pés, tipo sapatear, tipo os passos para trás, para a frente, para o lado. Pá, é lindo, é mágico. Uma lua em peixe na 8 gosta disso. É apaixonante, sabes? É mesmo ali. Vais adorar. E Coisa a música é linda. Aquela música, o tango argentino é uma música linda, a morrer. nos Eu estou a morrer envolve. de saudades, eu estou a morrer de saudades. Nós parámos, sabes? Sabes, Ale, eu organizo em Lisboa. Quando vieres a Lisboa, vais dançar tango também comigo em Lisboa. Eu organizo o tango na rua. Olha que está oh, aí em São Paulo. você tá... Eu aceitei passar uma franchising para aí. Não ganho nada, só autorizei. E há o tango na rua em São Paulo, que é com o Jair. Jair, Olha, não, agora não me lembro do nome. Eles dançam na rua também.
Ale, eu voltei da Argentina agora, janeiro desse ano. Eu voltei para pegar as coisas para ir. Eles estavam no auge da pandemia, não tinha, antes tinha os tangos de rua, coisa linda lá em Buenos Aires, já não tinha dessa Sim, vez. eu cheguei a dançar ao coreto, agora não lembro do nome. Eu não lembro se era na Corrientes ou em alguma outra rua, não me recordo. Já me esqueci. Eu estive lá em 2014. Não, Ah, não foi nada, 14 foi no Brasil. Não, estive lá em 2010. A você primeira vez pegou que uma época boa. eu estava ótima, aquilo estava a bombar. Loucura, caro e tudo. Sério, estava muito forte. Agora já sei que está muito mal. Mas aquilo é lindo, eu sou louca. A comida, as pessoas, o espanhol. Eu adoro falar espanhol argentino, que é diferente. Não é o espanhol de Espanha. Tem uma É o... broma, ele tem uma frasezinha que é assim, ó. La lluvia cayó otra vez en la calle. É Ai, uma... meu Deus. Mas vocês também têm muito xixi, vocês brasileiros. Você sabe que eu gosto desse espanhol portenho. É por isso que eu Também treino. eu adoro, adoro. Escutar o celo del momento Olá, me chamo Guilherme Schutz, show, Chutz! usando show, 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 show. porque eu Aham. acho bonito. Mas Claro eu que tenho é lindo, é gosto. lindo. É lindo. Ai, que coisa boa. Eu vou começar a ouvir o teu podcast em espanhol, argentino. Ai, eu adoro. Não, adoro, eu adoro, 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 adoro. Isso é um povo super culto, super interessante. Pá, É uma pena. aquelas bibliotecas são incríveis. Eu fui àquela em que era um teatro. Sim, o Pá, caramba. já não me lembro nada, que horror. Mas lá Eu acho. está, sabes que eu tenho. Vou dizer uma coisa e depois vamos embora. Mas é para tu perceberes a minha paixão. Eu tenho a minha carta astrográfica, não é? Sim. Eu tenho o Sol na Argentina e a Lua no Brasil. Olha, bom, por isso que você se dá tão bem com os brasileiros aqui. Você Sim. sente em casa, né, Lê? Aqui você vai se sentir. A primeira vez que eu engravidei foi no Brasil. Olha, isso é É bom, Ale. muito Tá? giro, não E olha, você é? vê a relação da Lua passando aqui, você Uhum. a relação da gravidez, ou aqui. Olha, Tudo, exatamente. que E legal. achei o máximo ter o sol na Argentina. Achei o máximo, porque eu adoro. E eu, cá em Portugal, sou uma das representantes do tango argentino que eu tenho na rua. Já faço há 13 anos um projeto de voluntariado, claro, Lua, Conjunção Neptuno, e porque eu preciso mesmo dançar, senão não sou feliz, sabes? Aquilo é uma Perfeito, espécie de água para mim, eu preciso. perfeito, Portanto, agora perfeito. com a pandemia, se não fosse este canal de astrologia, eu estava morta, não é? Energia já. Isso é energia de Sagitário também, né, Ale? Você está É, gastando desejo pela dança estrangeira, é. principalmente no Sagitário. E na 5. E Na na 5. 5, na 5. É melhor assim do que romances sem sorte, não é? Estou farta Sem disso. sombra de Graças a dúvida. Deus agora o romance, curiosamente, com um brasileiro. É Oh, engraçado, coisa. é muito engraçado. É mesmo Agora a lua na minha carta da lua passar pelo Brasil. É giro, é tá giro, é boa, giro. Ale. É muito bom, muito bom. Olha, que eu adorei falar contigo. Eu tenho a certeza que esta foi a primeira de muitas mais conversas. Tu és incrível, espetacular. Eu já tinha sentido isso quando ia ver os teus stories, mas tu Oh, não, tu falavas para toda a gente, não é? Agora falaste só para mim, foi super especial para mim. Eu adorei. muito, Vamos muito obrigado. torcer, orar para que vocês os dois venham cá de 8 e vamos a Salamanca no autocarro da Para astrologia. Portugal, né? Eu já falei para si, a oportunidade que tiver, eu vou junto com ela, sem sombra de Então dúvida. venham em outubro de 2022. Nessa altura já não há pandemia, se Deus quiser, não é? Deus é Isso. amigo. E se houver, vamos todos de máscara, luvas, vamos com tudo, cascola, whatever, com água, vapor para limpar, com algo, É, vocês quiserem, mas temos que estar juntos porque eu estou farta disto, não é? E tem que combinado. ser. E vamos Obrigado, viu? conhecer-nos aos outros. Obrigada eu. Muitos beijinhos. Obrigada para todos vocês que estão aí desse lado ainda, aqui à meia-noite, Portugal. Oi, a meia-noite, Portugal. Beijo, gente. Muitos beijinhos, obrigada. Até breve. Gui, obrigada. Prazer. Obrigada, beijinho. Beijo. Beijinhos.